Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Romanos capítulo 6, verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Um propósito doutrinário que não condiz nada com a ideia do universalismo, tá? Onde Jesus só é para quem quer se converter. Irmãos, Deus abençoe a tua vida, pode se assentar em nome de Jesus. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus Cenáculo. Amém. Irmãos, o pastor, eu posso dizer a vocês que a minha imagem, muitas vezes ela é taxada por quem me escuta como alguém furioso, né, quando prega. E sinceramente eu não tenho nenhum lado pessoal naquilo que eu trato, eu não tenho problema com ninguém. É minha função como pastor, como ministro. E essa licença quem me deu foi o Senhor, esse ministério o Senhor me concedeu. Eu posso dizer a vocês que olhar essa cena deplorável que está sendo, né, hoje, o exercício da fé, em muitas igrejas, de boca calada, consentir que tudo isso é normal, aceitar que tudo isso é natural, é tão inconcebível para mim, no aspecto da fé como no aspecto da minha opinião, porque quem conhece a palavra, quem conhece a verdade do Senhor, é impossível ficar calado, tá? Se o cara estiver bem intencionado, ele vai falar alguma coisa, talvez não com tanta profundidade, porque não está preparado, mas vai manifestar a sua indignação. Eu não sei o que assusta mais, quem faz a besteira ou quem se cala, mas para mim são dois corruptos iguais, tá? Peca tanto aquele que faz, como aquele que se omite a socorrer. Então, seja lá como for, hoje vai ser tratado aqui nessa igreja um dos meios da graça. O batismo é um meio de se atingir e se alcançar graça com Deus, tá? E faz parte do plano integral da salvação de Cristo, ou seja, é uma etapa na vida de uma pessoa que quer se salvar que ela não pode abrir mão, porque é tratado como uma ordenança, não como uma opção. Ok? Mas como todos os meios que a Bíblia ensina, prega que vieram moeda de troca, o batismo também entra na mesma lista de coisas importantes que os homens estão usando, infelizmente, para outros objetivos. E não esse que a Bíblia prega e ensina. Porque o que eu vou te pregar hoje aqui não gera riqueza, não gera ganho, não dá lucro financeiro para a igreja, tá? Pelo contrário, experiências marcantes do que Jesus também viveu e a igreja também posteriormente viveu, tá? Eu não falo de danos, eu falo de desafios, mas em compensação, com muitas outras coisas que a fé ensina que nós temos que cumprir, obedecer, viver para se salvar em Cristo, infelizmente a administração das igrejas hoje tornaram isso um meio lucrativo, ou seja, dando sentido ao povo de que se eles cumprirem, de que se eles praticarem,
eles vão ficar famosos e ricos aqui nessa terra. E sabe, amados irmãos, é uma das minhas perplexidades, né? Vamos dizer, uma das minhas indignações. Saber que a palavra é tão explícita, tão clara, tão honesta em dizer como, de que forma as coisas têm que ser feitas. Então, para você que tem a visão de que ser batizado na fé cristã é um ato religioso, eu já te antecipo que você está errado. De que é por causa do batismo que você também se salva, exclusivamente, você também está errado. Mas nós vamos chegar lá. O batismo não é a única coisa que salva, tem algo mais importante do que ele ainda. Bom, mas abrindo Marcos 16, a igreja vai ler em nome de Jesus, para chegar aqui no texto onde Romanos 6 está tratando, Paulo está falando, e é o que eu vou usar hoje aqui, mas tem algumas coisas que o pastor eu tenho que antes te lembrar, e quem não conhece saber. Marcos 16, leia esse texto em nome de Jesus. Vai. Quem crer? A condenação não vem porque eu não me batizei, a condenação vem porque eu não criei. O batismo é uma ordenança, mas a condenação, ela é um princípio de cobrança sobre a ausência de fé, não sobre a ausência de rito, tá? O batismo é uma etapa para ser cumprida pelo crente. Eu quero falar sobre isso. Fé todo mundo tem, mas poucos têm consciência, tá? Não há possibilidade de existir fé sem consciência, ou seja, não há como gerar, eu já preguei sobre isso aqui. Fé se antes eu não aprender, não ouvir a verdade de Cristo. Então a Bíblia tem o batismo como sendo uma resposta de quem ouviu, entendeu e quer viver. Quem crer, já está falando, quem ouviu, compreendeu e quer viver Cristo, vai ser batizado. Mas quem se recusar a viver por Ele, como Ele pediu, vai ser condenado. Então o batismo é um ato de iniciação, por parte de pessoas que realmente querem viver por Cristo, que entenderam, que compreenderam a salvação que Ele trouxe, o que Ele proporcionou por intermédio do seu sacrifício, da sua morte e também da sua ressurreição. Entendendo e compreendendo que Ele morreu pelos meus pecados, entendendo e compreendendo que Ele é a oportunidade de eu me redimir com Deus, e de me reconciliar com Deus, e de ter uma nova vida, etc, 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 eu tenho motivos suficientes nesta fé para me batizar. Então entenda você, o batismo ele não tem razão, nem motivos, de ser pregado a não ser este, para quem quer viver, aceitar e viver Cristo. Agora, se aparecer um indivíduo aqui na igreja querendo ser batizado por uma outra razão e obviamente mística, de se purificar, de quebrar a urucubaca, de receber isso, receber aquilo aqui nessa vida, nesse plano material, nós não temos orientação para receber essa pessoa, receber ela em batismo, muito mais dentro da igreja. Tá? Ela tem que ir para macumba. Mas infelizmente as igrejas estão cumprindo o papel, né, da mística desse conceito, mas não da fé. Porque a fé me diz, o batismo é para aquele que entende quem é Jesus. Então nunca a igreja poderia antecipar o batismo na vida de uma pessoa sem antes certificar que ela entendeu, que ela sabe quem é Jesus, o que ela vai ter que assumir com Cristo, já sendo um processo de iniciação. Obviamente eu tenho que ter consciência, minha gente. Pessoas batizadas em Cristo sem consciência é nulo, é desproporcional. Quem está aqui no cenáculo certifica, esse cara aqui não foi um batismo baseado em motivações humanas, ele foi instruído a cumprir um propósito sério, bíblico. Agora, o que a gente recebe de pessoas lá de fora, aqui dentro, de cultos cotidianos nossos aqui, completamente fora do padrão, eu digo fora do conceito verdadeiro disso, de descer as águas,
99% deles entram aqui sem consciência, não sabendo nada disso, mas foram batizados. Isso é deplorável. Eu costumo dizer, quando eu prego sobre isso, que isso é um assassinato de almas. Tá? Você está jogando o pastor e a igreja que bota o cara para se batizar por outros motivos, ele está mandando aquela pessoa para a água para matar ela, não é para salvar ela. Tá? O batismo nas águas não foi feito para inspirar ninguém, não foi feito para levantar a autoestima religiosa de ninguém. O batismo foi dado por um propósito com Cristo, a ser executado da maneira mais íntima e profunda possível desse evangelho. Eu digo, exercer responsabilidades com o reino de Deus. Agora eu vou lá, descer no batismo, para mim poder ter um choque térmico, para mim poder receber um fluido, para mim poder ter, entendeu? Uma oportunidade melhor de vida. E a gente sabe que é o que está sendo feito agora. Se alguém aqui consegue identificar isso na tua vida e na tua experiência de fé, eu acho bom você se mexer e reformar isso, porque tem o batismo legítimo e tem aquele que é falcatrua. Você está ouvindo de mim aqui agora biblicamente, tá? Batismo é novo pacto, batismo é nova aliança. Batismo é a etapa daquele que entende que Jesus é um pacto que ele está assumindo na sua vida agora. É assim que deve ser pregado. E é assim que as pessoas devem ir para lá quando forem consumar esse ritual. Porque se não for, de nada valeu aquele banho que ela tomou. E eu vou bater essa tecla até o final. Mateus 3,6 fala que o batismo também, além de ser um início de uma vida com Cristo, de uma responsabilidade de vida com Cristo, é um ato público também de admissão, é uma assumição, né? É uma admissão verídica, à vista de todos, real, verdadeira, tem que ser poderosa, publicada, tem que ser vista por todos, porque é a coisa mais importante e gloriosa do que ele está vivendo agora. Ele descobriu a verdade, ele descobriu o Salvador, ele precisa desse Salvador, ele o aceitou como jornada de vida, e ele quer que todo mundo saiba, que todos saibam o que isso está acontecendo na vida dele. Meu Senhor diz que aqueles que o confessarem diante dos homens, ele o confessará diante do Pai, mas aqueles que o negarem, ele também vai negar. Lê o texto aí. Amém? O batismo lá atrás, ele não era feito dentro da igreja a portas fechadas, tá? O batismo lá na época do nosso Salvador, quando ele esteve aqui na terra, e também foi batizado por esse batismo para legitimar, ele era feito aos olhos de todos. Tanto que é verdade que aqueles que se negavam a se batizar e eram contra Cristo, estavam participando do ato, e ficavam brigando com João e perguntando quem ele era. Quem lê a Bíblia aqui sabe do que eu estou falando. Nada era feito às escondidas. Por quê? Porque a Bíblia já deixa claro, é um acontecimento tão importante e fundamental para a tua vida que está aceitando Jesus agora, como também para aquele que não aceitou, que precisa refletir, pensar. E João dizia para quem estava lá do outro lado da margem do rio: quem pensa vocês fugir da ira futura de Deus? Arrependei-vos, pois. Ele estava pregando para os caras do outro lado de lá, que estavam ali coçando a cabeça para entender o propósito ali. Então quer dizer, não interfere que as pessoas lá de fora vejam esse acontecimento na tua vida. Não há problema algum, porque Deus também quer que elas cocem a cabeça, indaguem a si mesmo, perguntem a si mesmo: o que é isso? Né? Por exemplo, Paulo, ele diz que línguas estranhas não é para ser dita e falada sem interpretação, porque é um dom que edifica o crente, e ele pode falar, obviamente, abertamente dentro da igreja. Mas se ele falar na rua, entendeu? Quando anda e para o trabalho ele fica falando língua estranha, vamos chamar ele de louco e ninguém vai entender nada, porque não é um propósito para ser falado publicamente, tá? A não ser entre aqueles que compreendem, entendem, podem discernir, podem também desvendar esse mistério. Mas o batismo não.
O batismo do Senhor quer que seja feito na frente de todo mundo. Porque ele entende que se você fizer, você está dando uma prova para ele de que você não quer esconder. Tá? Qual que é o batismo tradicional hoje? É o batismo fechado, e que os únicos que têm que participar é a igreja, e os familiares vão lá para tirar fotinho e filmar, como se aquilo fosse o dia do nascimento dele. Nada contra quem fez isso, tá? Mas como que as coisas mudaram? Elas foram se rotulando, e a Bíblia está deixando diferente para nós aqui, primitivo, que o conceito da fé pública, de anunciar Jesus Cristo, é em toda instância, é toda etapa da nossa vida. Ele quer que todos saibam o que está acontecendo com você agora, do que você está vivendo com Ele agora, porque isso influencia, isso cativa, se for verdadeiro, lógico, né? Desperta o interesse. E olha que a sociedade, ela tem sensibilidade para identificar um crente de verdade, mais do que aqueles que estão dentro da igreja, infelizmente. Então esse batismo secreto, ele tem mais um aspecto de maçonaria do que evangelho, tá? Mais um aspecto de seita do que evangelho. Porque o batismo que a Bíblia defende é esse, que todos que você puder chamar para ver isso, de certa forma, vão ser influenciados. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas cada dia mais estão compactando, diminuindo a fé pública, tá? A Bíblia em formato de chaveiro, que se lê com bússola, para ninguém saber que ele está indo com a Bíblia para a igreja naquele momento, a Bíblia tablet, a Bíblia celular, a Bíblia isso, a Bíblia aquilo. Nós estamos vivendo esses tempos, onde as pessoas querem ser vistas como normais, e como crentes elas não são normais. Deixamos de ser há muito tempo, eu falo por mim. Em Mateus 3, verso 2 ao verso 6, a Bíblia também diz que o batismo está associado às promessas que Cristo proferiu, e uma delas é o perdão. Em Marcos 1, 4, também diz isso. Quem vai para o batismo, ele vai em busca do perdão que Jesus dá. Quem testifica diz amém. Eu não vou ler esses textos porque nós não temos tempo aqui. Outra promessa que está associada ao batismo, como meio de graça, é o Espírito Santo, como promessa, como pessoa, como ação milagrosa. Lá em João capítulo 1, verso 30 ao verso 34, fala a respeito, é doutrinado. Efésios 1, 3, Tito 3, 5, 2 Coríntios 1, 22, o Espírito Santo está associado a esse acontecimento, ou seja, ele está prometido a esta pessoa que aceitou a Cristo e está lá para cumprir todos os quesitos dessa responsabilidade. É bênção, eu quero dizer para você, são motivações que me levam para lá, tá? Não é só alcançar Jesus, é saber que Ele também tem coisas para me dar, para me abençoar, obras para realizar na minha vida. E não é encher o bolso de dinheiro, nem da casa, nem da carro. Está aqui, é perdão dos pecados, é o Espírito Santo, são os dons, é a graça, é a filiação. Gálatas 3, verso 26, verso 27, é tornar quem está indo para o batismo um filho de Deus, gerado pelo poder de Cristo, gerado pelo poder do Espírito Santo. Opa, eu quero esse batismo, eu preciso me batizar, né? Como disse lá o eunuco a Felipe, o que eu preciso para ser batizado? Depois que ele entendeu a profecia de Isaías, entendeu que Jesus foi aquele que cumpriu a expiação dos seus pecados. Na hora ele falou, eu quero me batizar, tá? São promessas que estão aqui inseridas para não serem mudadas e nem também acrescentadas, do tipo, lá no batismo você vai receber uma coisa que o evangelho não te pregou, mas eu estou falando, não pode, não dá. Talvez por outro meio a fé diga que se você cumprir, você vai ter, que nem o dízimo.
O dízimo é um meio de graça que, se você cumprir na fé cristã, Deus te dá o recurso da prosperidade, Deus te dá o recurso da sobrevivência, não da riqueza. Mas o batismo não é para isso, minha gente. Para dar amor, para dar paixão, tá? O batismo não tem esse propósito na igreja. Então é disso que nós estamos pregando aqui agora. Ô pastor, quando eu me batizei, eu esperava que a minha vida fosse mudar. É uma das piores besteiras que você pode falar. Eu esperava que a minha vida fosse mudar depois que eu me batizei. Filho, quem muda a tua vida é você. Tá? Mas infelizmente, porque um cabeção, um tremendo de um retardado e um bandido te batizou, você acreditou que a água do Bererel, a água do rio, não sei das quantas, era água milagrosa. E mal sabia você que aquela água saiu de dentro de uma caixa, sabe Deus aonde, tá? Alguém que estava lá jogando água para cair que nem cachoeira em cima de você, um exemplo disso, né? Tá? Era a Sabesp que estava te mandando aquele recurso. Mas sabe, eu estava ali com o pensamento de que depois daquele dia as coisas fossem mudar. Quem já foi batizado aqui, levanta a mão. Cara, rapaz, no primeiro dia do batismo parece que você está andando nas nuvens. Dali a 3, 4, 5 horas que o batismo acabou, a realidade volta. Parece que você está entrando no céu. Entendeu? Parece que você vai passar a porta do céu. Aí a hora que a ficha cai e você vê que está na terra, que você é terráqueo. E nada mudou. Se for mudar, é porque tem gente aqui que está disposta a trabalhar. É o conceito místico que eu te falei aqui, tá? De que tudo age pelo poder do sobrenatural e do oculto. O Evangelho diz não. Lá no batismo não tem nada de oculto, mas verídico, de coisas que Jesus te ordenou, te prometeu que para você buscar, você vai ter que viver obediência. É prático. Ele do teu lado te ajudando, mas se você não botar a mão para trabalhar nessa causa, nada vai acontecer. Texto de João 3, verso 3 ao verso 5. Outra bênção associada de Cristo ao batismo é o novo nascimento, é a entrada do reino, é a vida que caracteriza a fé. Amém? Vocês conhecem esse texto, amém? Nascer de novo. Quem conhece esse texto, levanta a mão. Só não aqueles que são noveleiros aqui que... né? Não precisa nem falar deles, mas quem lê a palavra de Deus, quem está lá na verdade do Senhor, quem consulta a fé, quem está interessado, está próximo ao seu Salvador, sabe que é uma das pregações mais fortes que tem aí em João, aonde o Senhor deixa claro que a concepção da vida eterna, ela vem por intermédio de uma experiência regeneradora, transformadora, uma mudança total na nossa vida. E quem não nascer de novo não vai herdar o reino do céu. Uma vida que caracteriza a fé. Gente que não é nascida do sangue, mas nascida do Espírito. Gente que não é nascida do homem, mas nascida em Cristo. Tá? Deixa eu falar uma coisinha para você. Eu disse a você, o batismo não transforma. Tá? O batismo é responsabilidade. É um contrato assinado teu com Cristo de que você vai viver fé. Mas em compensação, a nova vida é um milagre de Cristo na nossa fé. Tá? A nova vida, ela não é feita de barro, nem de cimento, nem de tijolo, mas de virtudes que Jesus vai colocando aí na tua vida, conforme a tua busca pela fé. Ninguém nasce de novo por força, nasce pelo poder de Deus. Mas o que o poder de Deus, de Cristo, quer exatamente saber que aconteceu na tua vida? De que tudo que você está vivendo agora é de acordo com a fé e é verdadeiro. Eu desci no batismo lá, simbolicamente, mas se tudo que eu vivi foi verdadeiro para Ele, Ele vai pôr poder. Aprovando, Ele vai receber esse ato e responder isso com milagre de transformação. Tem gente que vai lá, simbolicamente, não leva o mais importante e sai de lá a mesma pessoa. Exatamente por isso, porque a água ela não tem valor nenhum na transformação daquele ato, porque o milagre, mesmo de verdade, só vem por intermédio da aprovação de Cristo naquilo que você chama de fé. Amém? Amém. Só batizado, tudo bem. Todo mundo é, e isso não te faz diferente, filho.
Quantos batismos você já teve? Não, você teve o batismo da igreja católica, o batismo de ebô no terreiro que a tua mãe te mandou. Você teve batismo de tudo quanto é tipo. Entendeu? Com certeza, se batismo salvasse, você já estava no céu. Que você tem um batismo em cada religião, filho. Então qual é o batismo que Jesus falou que prega? Aquele que é feito nele e que muda. E que transforma. E a promessa é essa. Que quem está indo para lá, creia. Não que o batismo vai fazer isso, mas que o Senhor vai honrar a sua fé. Dá uma salva de palmas para Jesus, cenáculo. Toda vez que o pastor prega isso, filho, eu tenho que falar. Tinha um pastor aqui que já foi, não sei para onde, mas foi. Que ele pregava na rádio, ele falava que o batismo, o único batismo legítimo na terra era o dele, porque era feito num rio igual que Jesus foi batizado. Eu ouvi aquilo, eu ficava desesperado, né? Porque as pessoas, elas acreditam nisso, no sentido, na importância figurada das coisas, né? Quer um exemplo disso? Eu entro lá na igreja, eu vejo esse cenário simples aqui, não me chama tanta atenção, mas se eu pôr uma cachoeira aqui, com uma aguinha caindo, que eu escuto barulho, que nem aquelas que tem na churrascaria, entendeu? E falar para você, ordinário, que essa água cura, você vai querer beber e cair nela, corrompe tudo. O povo gosta disso, entendeu? De acreditar que as coisas figuradas, materiais, simbólicas, têm uma importância. Tem, mas não para esse efeito, de fazer as coisas mudar, e até trazer promessas, e respostas de Deus para a tua vida. Sabe o que pesa mais no sentido figurado, bíblico? É a noção da responsabilidade. O pão é uma noção da responsabilidade. Quando eu parto, Jesus fala, lembra de mim. Mas já um idiota disse, não, ele está substancializado aqui. Quando você comer, você está comendo o corpo de Jesus. Comeram tanto o corpo de Jesus que falta corpo hoje. Tá? Então as pessoas gostam de mistificar. E nós estamos aqui para se libertar disso. Porque o meu Senhor não mandou eu pregar isso daqui para te falar, para você pensar aí, é conhecimento. Não, filho, é libertação. Porque talvez ainda tenha aí nos bastidores da tua alma, entendeu? Um sentido ridículo sobre religião, tá? Perverso. Por exemplo, o sentido figurado da igreja. A igreja tem um sentido figurado, templo, instituição, que muitos transformados na porta do céu. Eu vou entrar no Senado com a fé, minha vida vai mudar. Eu vou entrar naquela igreja, tudo vai acontecer diferente. Daí ele chegou na noção verdadeira de que nada do que está aqui vai mudar a vida dele, senão a palavra que é pregada e a obediência que ele precisa ter. Quando eles descobrem isso, eles me odeiam. Se eles forem religiosos, eles vão me odiar, filho. Porque eles vão ver que meu terno é de quinta categoria e eu sou um tremendo do miserável. Entendeu? Ah, mas a sombra de Paulo curava, dizem eles. O lenço, as partes da sua roupa que eram divididas, curavam os enfermos. Vou te falar para você por que isso acontecia. Porque faltava ceifeiro, gente para estender a mão, para orar, e faltava crente naquela época. Se a sombra cura e as partes da roupa de um ungido do Senhor também faz alguma coisa, o mundo estaria mudado, filho. Porque o que já deram isso para o povo aí, só nessas 2 décadas, o que já trabalharam essa ideia, não mudou nada. Você está vendo como é que está a situação? Você já levou tanta coisa para tua casa aí em sacola, acreditando que ia mudar lá, que estava ungido. Mudou? Não. Porque o sentido da simbologia na igreja é você trabalhar reflexão, consciência e dever. E a água é isso. Filho, vou beber água aqui agora. Toma o teu copo com água, que eu acabei de orar. É água, filho.
A água só tem um propósito: hidratar. Entendeu? A água só tem um propósito: tomar banho, que é uma coisa que você não gosta de fazer. Entendeu? Vai lá, passa um sabão, toma banho, por amor ao Senhor Jesus, que você está fazendo um benefício para a sociedade. Você está fazendo um ato social. Mas dá licença, é ungido. É ungido. Você vai ter problemas de excesso de hidratação. Vai ficar doente de tanto beber água e nada vai mudar. Mas o que a simbologia da água me diz? Que o Espírito Santo pode tornar esta eficácia material uma eficácia espiritual na tua vida por intermédio do que ele faz, do que ele opera. As respostas podem ser poderosas se você souber usar bem. Amém? Amém. O batismo é uma coisa, Deus me deu para usar e eu preciso saber como. É isso. Marcos 1, verso 4. Lê esse texto para o pastor. Quando se trata de candidatos para o batismo, sabe? Eu não posso selecionar. Amém? Porque a Bíblia fala que eles vêm de acordo com a fé, a aceitação de Cristo. Então nós não podemos selecionar, que nem aqui no cenáculo, o seminário existe e a palavra é dada, a orientação é feita, mas eu não posso dizer quem vai e quem não vai. Eu fiz de tudo para ele saber, agora quem vai dizer se vai ou não é ele. Que é a alma dele que está na reta, não é a minha? Ô filho, vem cá. Você é um forte candidato a esse batismo, de tudo que você aprendeu aqui. Não, pastor Daniel, eu fiz, eu faço, eu não sei o quê. E é um tremendo do cambalacheiro. Eu estou vendo que ele é um cambalacho puro, que ele está mentindo para mim. Mas eu não posso interferir nesse direito dele, porque é um ato livre. Amém? É um ato de fé, é um ato livre. Mas é lógico que depois que ele se batizar e entrar aqui dentro desse ministério, eu vou pegar o pescoço dele. Daí ele vai conhecer o pastor Daniel, porque nós somos administradores, certo? E nós vamos chegar fundo nesse cara e dizer: aí, você se batizou aqui, rapaz, agora você vai ter que mostrar serviço, porque senão nós vamos botar 4 rodinhas debaixo do teu pé para te empurrar lá para fora. É mais ou menos isso daí. Mas lê o texto para o pastor, vai. Amém. O forte candidato ao batismo que Cristo ordenou é aquele que aceita e concorda se arrepender. Quem testifica diz amém. Amém, cenáculo. É outra realidade disso. Eu estou indo para lá porque quero me arrepender, não por outro motivo, a não ser este. Atos 2:38. A igreja já anunciava e pregava: arrependei-vos, pois, e vos convertei-vos dessa geração má, dessa geração adúltera, porque sereis batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, quando batizava, ele explicava, ele doutrinava. Ele, ao mesmo tempo que tornava o ato livre, ele doutrinava. A igreja tem esse compromisso, nós temos esse compromisso. Ontem mesmo, nós estávamos num culto, entrou uma mulher lá, cachaçada, mamada. E eu pregava, e os irmãos que estavam comigo viram. Eu pregando e ela: glória a Deus, aleluia, Shamalaganubi, Yanuio, Yashiba, Suzuki. Eita, meu Deus! E aí, se ela não tivesse mamada, cheirando cana, e se ela tivesse de roupas ali características, eu ia falar: é uma crente, porque ela tinha tudo que a Assembleia de Deus gosta. Mas eu chegava perto dela, ela cheirava cana. A dona Maria está cheirando 51 puro. Eu falei, até brinquei com os irmãos: essa mulher tem mais avivamento do que o povo lá da igreja. Eu vou começar a colocar cachaça na Santa Ceia desse povo. Aleluia! Vai sair pulando que nem um cabrito. É óbvio que eu não vou fazer isso, né? Mas dá vontade, hein? Te deixando transparecer muito a tua personalidade. Falei: dona Maria, não precisa nem falar para a senhora que a senhora é realmente uma pessoa que já esteve dentro de uma igreja, né? Ela falou: é, pastor, eu já sou batizada. Ela quis, a primeira coisa que ela me falou: eu sou batizada, porque é um cartão do povão. Sou batizado. Mas você está querendo dizer o que para mim? Que você é batizado? Você está querendo dizer o que? Que você está com o pé no céu? Você está querendo dizer o que para mim? Que isso
É um meio caminho andado, só falta percorrer o resto. Aí é que está a questão. O candidato a ser batizado é aquele que está disposto a tornar isso um fato real, o arrependimento e a conversão, e um fato constante. Se acontecer nesse meio tempo, vir uma intervenção no meu processo de conversão, transformação, de vida característica de fé, tudo isso que eu estou te pregando aqui, eu me desviar, nada daquilo que eu vivi nesse período vai ser válido para mim retomar. Eu vou ter que começar do zero. Paulo trata o batismo como sendo um ato único, tá? Em carta de Efésios, está dentro da unidade da fé, não precisa ser repetido. Por que ele fala isso? Porque como que você vai pregar tudo isso de novo para quem já sabe? É muito difícil. Quem viveu isso pode falar, e eu vivi. É 2 partos. Se na primeira vinda é um parto, para quem se desvia quando volta, é 2. Tá? Você tem que querer muito mais do que você queria antes. É o que eu devia falar para a Dona Maria. Dona Maria, o negócio é o seguinte, filha. Sai daqui hoje para se converter, mas se prepara. Porque não vai ser fácil. Meu Senhor disse, pela sua palavra, que quando nós invalidamos o processo por causa de um desvio, de uma incompetência, de uma responsabilidade, o que acontece? Vem 7 demônios piores do que o primeiro, para tornar este homem uma coisa mais repugnante do que antes. Assim será com essa geração má e adúltera. Os seus atos serão piores do que antes. O Senhor já estava explicando de gente que se mete com o cristianismo, que se mete com a fé, que se mete com o rito, com os propósitos consagratórios, mas não quer se converter, não quer se arrepender, e lá na frente ele vai ser pior. A pior coisa na fé é você começar sem ter interesse de terminar. Eu vivi esse processo, e posso dizer para você, está duro para mim até hoje. Tá? Eu fui o cara que fiz, se desviei e voltei. E recebi do Senhor que eu tinha que começar do zero, tá? Que não dava para mim pegar o meio do caminho, não dá para mim guardar aquela historinha e emendar com a nova que eu queria fazer, ia ter que ser do zero. Então, se caso você não tiver com tendências de tirar umas férias, eu aconselho você, filho, não faça isso. Você pode pôr a perder tudo que você viveu. E quando for retomar, ele não vai aceitar nada disso, que está pendurado no armário lá. Pode ter certeza. Vai dar para o diabo usar, porque o Senhor não vai querer. Gálatas 3, verso 27. O forte candidato ao batismo é aquele que aceita o arrependimento, que aceita a conversão dos seus pecados e também aceita se revestir de Cristo. Leia o texto bem alto, Senado. O batismo é uma forma de incorporar Cristo, suas atitudes, seu pensamento, a sua obra, a sua vida. Você está vendo como que o batismo ele só tem gosto para quem quer ser crente? Como que o batismo ele só tem propósito para o crente? O candidato tem que ser crente. Ele tem que querer Jesus. Jesus tem que ser a coisa mais importante da vida dele. Porque tudo que envolve o batismo envolve desafios de quem ama. Quem vai para o batismo vai para se revestir de Cristo. E obviamente nós estamos tratando do quê? De educação. Estamos tratando do quê? De novo nascimento. De nova criação. Estamos tratando do quê? De mudança. De coisas que Deus quer enxergar em você, ver em você como evidência. Então o cartão de visita teu para se dizer um crente não é o batismo, é a tua vida mudada. Porque o batismo a Maria tinha com cachaça. E você talvez com outra coisa que eu não quero falar o nome aqui. Entendeu? Uma vez eu fui orar, que acontece no cenáculo sempre, eu fui orar, eu sou presbítero. E o cara estava cheirando nicotina. Tem presbítero que veio aqui, diácono, sabe Deus o que mais do inferno,
e saiu aqui da igreja aí e acendia um cigarro na porta da igreja. Nós estamos vivendo o fim. Que as pessoas querem fazer as coisas com a fé, mas não querem se consultar. Não querem saber o que Jesus ensinou. E eu estou tratando com você biblicamente aqui esta questão para você ter a reflexão pura. De que o batismo não é o teu desafio. A água não é o desafio teu. Se você já tem uma. Mas estas vontades aqui, de mudar e ver Cristo refletido naquilo que você pensa e naquilo que você vive, é o maior desafio da igreja. É ter os atos, a vida dele. E para quem já se sente aqui completo, um conselho que eu te dou: você está muito longe de ser um crente, tá? Inclusive esse que está pregando aqui, está muito para ser, mas muito mesmo para ser. E não é essa carinha lavada e o batismo que te deram dentro de uma igreja que vai te fazer ser um salvo e um crente. Eu estou pregando aqui a profundidade disso, tá? Já para aqueles que estão na pretensão de antecipar que até são salvos, por teu conhecimento a jornada não terminou e nada está definido. Você tem muito desafio para enfrentar ainda. E eu aconselho a você gemer e orar e a buscar o Senhor e dobrar a tua face diante dele e pedir misericórdia, filho. Que tem muito batizado indo embora aí para o mundo, meu filho. Tem muita gente que esse cartão de visita lá agora se corrompendo nas trevas. Amém ou não? Tem muita gente batizada aí fazendo besteira, atrocidades. Está um aí, um batizado da Assembleia de Deus do Bom Retiro, que está me processando por calúnia e defamação e pedindo uma indenização de 300 mil, porque ele acha que ele pode ter o direito de ter um segundo casamento, o bonitão da Balachita. Tá? É isso que a igreja virou, um bordel, um reduto de gente prostituta, no sentido da fé e no sentido literal. Nós não estamos pregando besteira para você não, filho. Deus está na boca de todo mundo, Jesus está na boca de todo mundo, mas a Bíblia fala que ele só é para quem quer se converter. O batismo dele só é para quem tem que se arrepender e se converter, para quem quer seguir as pisaduras dele. Agora, para quem quer ter um choque térmico, aliviar o calor do verão, nós vamos dar porrada em você. Vamos dar porrada nele, Jesus. Vamos pegar esse cara aí, vamos macetar ele. Vai ficar mas tão doutrinado que ele vai coçar os ouvidos. Acho que Paulo fala até isso para Timóteo: prega, que uma hora ele vai fazer assim, ó. Não vai aguentar, ó, vai chispar, vai cantar em outra freguesia. Entendeu? Que ele quer batismo para adulterar, batismo para transar, batismo para pecar, batismo para tudo. Ou seja, ele quer o batismo para tornar ele uma pessoa livre, sem zica, tá? Ele quer que tudo dê bem na vida dele, que tudo dê certo na vida dele. Ele não quer urucubaca, entendeu? O problema dele com o batismo é isso aí. Ele quer tirar os maus, entendeu? E o mal é ele. Amém ou não, cenáculo? Você tem um cartão de visita aí? Sou batizado. Você é? Óleo de peroba. Vamos deixar Deus operar nas entrelinhas então. Quando Deus mandou, por intermédio do Filho, o administrador do batismo, é uma das coisas que eu mais me encanto, tá? Que ia à frente do Salvador, aquele que deveria dar à igreja o modelo da administração disso. Daí Deus vai lá e pega um cara louco, né? Completamente fora do padrão ético, cultural, econômico de sua época, João Batista. Era o cara que tinha que quebrar todo o protocolo mesmo da decência formal. Irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos começar esse momento com o Senhor, nesse dia glorioso, nessa noite tão gloriosa.
Vamos chamar o irmão presbítero José Luiz para fazer a oração de iniciação. Depois nós vamos ouvir o coral. Depois nós vamos ouvir a prédica. Depois nós vamos, que mais? Tirar a oferta. Daí pega, parece aquele louco vestido de roupa descaracterizada, mas santo e consagrado, para gritar no Jordão e dizer o quê? Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Daí quando João Batista foi morto, o padrão ficou. E o Senhor Jesus vai aos discípulos e diz o que para eles? O que ele fez vocês vão fazer. Porque a administração desse propósito só pode ser feito por quem é evangelista. E vocês vão batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus Cristo. Não vai mudar, não vai comprometer. Mas vocês vão precisar batizar pregando o Evangelho. Bem, a igreja seguiu o modelo. É óbvio que ela não vestiu a roupa que João vestia, nem tinha os costumes dele de morar no deserto e comer o que ele comia. Mas a administração foi feita com profundidade. Só se batizava quem queria se arrepender, só se batizava quem queria se converter, só se batizava quem estava aceitando Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Quem lê Atos? Levanta a mão. Era feito fogueira para aquele povo ir lá quebrar santo, quebrar livro de magia e feitiçaria. Antes disso, era feita uma fogueira que a Bíblia fala que acumulava importâncias riquíssimas dos valores que eram quebrados e queimados ali, no momento da entrega dessas almas. Meu Senhor, que igreja que é essa? Que ministério que é esse compromissado com as almas, com gente séria, com gente sincera, com gente verdadeira? O que a gente vê? O ridículo. O ridículo, filho. Porque é tudo cenário. Nós estamos aqui para quebrar esse protocolo de aparência, compromisso ético, formal, porque as coisas que devem acontecer devem ser feitas com aquilo que está inserido no nosso coração e nessa verdade. Não há uma preocupação aonde, mas o que você está disposto a levar. Não me interessa que igreja que você se batizou, quem te batizou, mas se as importâncias que salvam te pregaram e você viveu antes. Mas tem gente que diz, não pastor, você está tornando a coisa complicada. Para isso existe padrão, modelo, que segue como exemplo para aqueles que vêm depois. Manda João aí, o anjo que vai à face do Senhor, que prepara o seu caminho, endireita a sua vereda, que faz o vale se inclinar, se abaixar, o monte outeiro se derramar, os caminhos cabrosos se aplanar. Manda João, para deixar claro como que Jesus quer o batismo na igreja. Eu já ouvi pastor falar que Jesus se batizou porque ele tinha que receber o Espírito Santo. Eu tenho que pegar esses retardados, entendeu? Botar eles dentro de uma sala e fazer alguma coisa, porque, filho, Deus tem que ser batizado? Deus tem que receber o Espírito Santo agora. Quem tem que receber o Espírito Santo é você. Por que ele se batizou? Para legitimar o batismo de João como sendo o batismo dele também. João nos dizia, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele não está dizendo que são dois batismos, é um batismo só. Marcos 16:16 é um batismo só. João 3:3 é um batismo só. A água e o Espírito é um batismo só, do único Salvador. Ele tinha que se batizar mesmo, senão dizer, foi João. João era retardado, ele era descontrolado. Ele comia gafanhoto e deve ter subido para o cérebro dele essas convicções. Entendeu? Esse homem devia estar contaminado de uma proteína maligna, né? Porque você sabe que o chinês come barata, né? João comia gafanhoto. Esse cara era meio retardado, mas Jesus não batizou. Mas Jesus não fez o que ele fez. Então ele tinha que ir lá e ser batizado por João. João, quando olhou para ele, disse, Senhor, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor e não o Senhor ser batizado por mim. Jesus olha para ele e diz, mas convém que tudo seja cumprido.
para não deixar nenhuma brecha de que o arrependimento e a conversão no batismo é o que te coloca na promessa. Você é um forte candidato? Ou não? Porque água aqui a maioria tem. Daí vem a questão da união com Cristo. Quando Paulo, agora eu vou entrar em Romanos 6 para terminar essa pregação. Quando Paulo ele foi entrar no quesito da importância do batismo, é a união com Cristo. A parte mais importante da simbologia não é a água. A matéria é a morte de Jesus. Transferida na tua responsabilidade com a fé agora. Opa, eu vou ter que morrer? Não. Você vai ter que se converter de uma forma tão profunda, tão entregue, tão real como a morte de Jesus. Você vai ter que morrer para você mesmo, para as tuas vontades, para os teus desejos, para obedecê-lo de uma forma tão fiel como ele morreu por você. Quando Paulo foi dar esse exemplo, é um exemplo tão forte, que só baseado em Romanos 6 você já tem o suficiente para você chegar nessa conclusão. Sou crente ou não? Todos que fomos batizados na sua morte. Todos que fomos batizados na experiência de entregar o nosso corpo para a santificação, se desfazer do pecado que desagrada a Deus e buscar o novo, a nova criação dentro de nós, pelo poder da cruz, pelo poder da ressurreição e da morte de Jesus. Paulo está falando sobre isso, que o batismo tem uma significação de sepultamento, de desfeita, de despojamento, de desligamento com o mal, com o pecado, que a ressurreição ela só pode vir se ele morreu, se a ressurreição só pode chegar a nós, o novo só pode ser inserido se o velho foi desfeito. É suficiente para eu chegar assim, eu entendi agora o porquê que nada deu certo na minha vida, porque eu não morri para aquilo que desagrada a Deus. Pastor, então meu batismo não prestou, pastor. Entenda. O que não prestou foi o que você acumulou como fundamento para esse argumento que você é um crente. A água você não vai poder repetir, mas isso que eu estou te pregando aqui, você pode buscar se você quiser. Você pode ir em busca. Nós temos uma união com Cristo por meio da fé, que ela está fundamentada na morte dos dois, do Salvador e daquele que quer segui-lo. Quando meu Senhor diz, quem quiser me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem me segue, ele está querendo compartilhar o que? Dessa experiência, do que é renunciar, abandonar a si próprio para servir aquele que merece, ou então a nós, que foi o que ele fez. É uma comunhão entre ele e a igreja, o fato de que ela morreu como ele, para obedecer à vontade do Pai, se entregando em tudo, se entregando com tudo. Irmãos, quantos salvos tem hoje aqui? Quantos hoje estariam aqui preparados para subir? Não confunda otimismo com fé. Eu tenho dito isso aqui. Se você tem os teus argumentos fundamentados no teu pensamento otimista, você é um tremendo do ignorante. Você tem que apresentar muito mais do que um pensamento, as provas, as marcas de que você realmente está unido a Jesus. E o batismo, ele representa esta união por meio de uma experiência como essa. Lá em Colossenses 2:12, Paulo está tratando a mesmíssima coisa, para não deixar nenhum vestígio de consciência, aliás, deixar de tratar nenhum vestígio de consciência, quando ele diz, tendo sido sepultados
com Ele no batismo, Ele está dizendo sobre a morte que nós precisamos experimentar no pecado. Nele também ressuscites pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, tá? Então eu estou dizendo para você de uma coisa que muito pastor fala, você está novo. Hã? Você aceitou Jesus, agora você é uma nova criatura. Abracadabra, pé de cabra. É isso? Para o novo surgir, o velho tem que morrer. Isso é um processo que acontece num período indeterminado. Por exemplo, tem gente que faz isso rápido, tem gente que demora para fazer. Aceitei Jesus, você começou. Já é um bom início. Mas novo só será se o velho morrer. Ou seja, se as tuas atitudes promíscuas, iníquas, pervertidas, imorais forem desfeitas da tua vida, serás compensado com o novo se morrer para o pecado. O batismo está querendo selar isso. Mas quantos que não foram recebidos debaixo dessa mística? Diga, eu aceito, como único Senhor e Salvador, como único Senhor e Salvador da minha vida. Admito os meus pecados, e me converto, e a partir de hoje serei uma nova pessoa. Confissão de fé é um passo, não é a conclusão. Você pode estar dizendo tudo isso daqui, pode ser verdadeiro, como pode ser tudo falso. Pode ter acontecido isso com você, eu estou aqui para te avisar, tá? Está dando tudo errado na minha vida. Você não parou para pensar por quê? Eu digo em relação à fé, que em relação ao mundo, até a minha está dando também. Tem que dar os pulos aí para resolver. Mas quanto a Cristo e a minha fé, está tudo muito bem, filho. Não tenho problemas não, tá? Estou falando em relação à fé. Nada dá certo. Eu busco e não dá certo. Eu oro e não dá certo. Eu faço isso e não dá certo. Então nós temos que repensar. Quantas vezes você já aceitou Jesus? A Bíblia está dizendo que o batismo é um só. E aceitar Jesus é uma só vez. Eu vou pregar para quem morreu e reviveu o arrependimento de novo. Paulo fala em Hebreus 6 que se a gente voltar às primícias, aos fundamentos, nós estamos regredindo, minha gente. Se a gente começar a discutir sobre arrependimento com gente que já foi batizada aqui, nós estamos regredindo, porque isso já tinha que evoluir. Mas é o que nós estamos fazendo hoje. É gastando recurso com quem não quer se converter. É difícil essa obra, não? Quem quer aceitar Jesus lá, vai ele. Senhor Jesus, e tudo de novo. De novo. Mas você está falando, eu tenho que aceitar Jesus todo dia, sabe? Isso tem um duplo sentido. Toma cuidado com esse negócio, eu também tenho que aceitar, porque eu tenho que renunciar todo dia por ele. Mas aceitar, por admitir, reconhecer e viver tudo isso que eu estou te pregando aqui, é uma só vez. Não tem repetições. Você está vivendo essa instabilidade. Você está vivendo essas incertezas, então não mascare com o batismo. Trata isso. Não alicerce a tua convicção de que você é um crente baseado no teu otimismo. De novo eu vou falar isso. Mas eu acredito que eu sou. Acreditar, filho, todo mundo pode. Para pensar. O que mais tem é pensamento nesse mundo. É mais variedade de pensamentos. Cada mundo tem o seu. Então, por favor, não misture as coisas. Dizer, só o Senhor pode, pela palavra. Então, pega o que está sendo pregado hoje aqui, se revista disso e reflita. Se você realmente é um crente, se você realmente fundamentou a tua conversão em verdades, se o teu batismo foi verdadeiro, se você morreu mesmo para tudo aquilo que desagrada a Deus, ou se você vem vivendo o que? A mescla. E de mescla, salvação não vira. Eu já falei para vocês aqui, abri meu coração. Já falei para vocês, irmãos, eu também penso em coisas que não pode fazer. Eu também tenho vontades pecaminosas também, eu sou ser humano. Mas se eu fizer, se eu praticar, se eu ceder, se eu romper a minha aliança com Cristo, eu estou no inferno.
O salário do pecado continua sendo a morte. Essa lei não foi modificada pela graça. O pensamento universalista é o pensamento de Billy Graham, hoje, de que a morte de Cristo salvou a humanidade automaticamente. E hoje você pode ser um salvo sem responsabilidade. Por isso que ele tem que morrer logo. Ele e todo mundo que está ensinando porcaria. Porque são sementinhas do mal que gera destruição. Quer dar a cadeira... Como chama aquela cadeira de televisão que ela abre as pernas, né? Tem um nome? Não, é cadeira reclinável, para ele viver a fé. Descansa no Senhor, confia no Senhor, tá? Vai dar tudo certo, irmão. Você já é salvo. Você já tem. É isso, nós estamos cansados de ouvir essas besteiras. Paulo, quando ele for falar sobre a salvação, como forma integral, ele diz que nós somos como corredores. E a diferença entre nós com aqueles que estão no mundo, é que eles correm para alcançar o prêmio da corrupção, e nós corremos para alcançar o prêmio da imortalidade, da incorruptibilidade, da vida eterna. Nós estamos correndo. E o batismo é uma etapa, o Espírito Santo e o batismo com fogo é outra, mas o Senhor acompanha todo esse processo e crê e confia que aqueles que são fiéis vão chegar até o final. Vão chegar até lá. Todos eles. Cada um deles. E como disse Pedro, quem vota é o cão e a porca, irmão. E não é o batismo que ele tem que repetir. É o que ele não fez que ele tem que viver. Lá em 1 Pedro capítulo 3, para terminar, versículo 20 e 21. Você que está aqui hoje, pastor Daniel, algum texto que exija que você pegue uma pessoa e afunde ela na água, plaque, chuaque e tire ela. Quando eu vou batizar, as pessoas ficam brancas assim. O Rogério ficou branco. Lembra? O cabelinho ficou até espetado assim. Já é. Eu lembro de um monte aqui. Acho que ele ficava olhando para mim e falou assim: pastor, tem necessidade de imergir? Olha, não tem nenhum texto que obrigue a imergir. Um texto que diga assim: assim diz o Senhor, afunde todos. E segura 10 segundos para ele sentir o poder da pressão do que é ser um convertido. Depois você tira ele. Entendeu? Só. Tem nova criatura quando dói o parto. Bom, não há nenhum texto que exija a igreja fazer isso, mas a simbologia da morte exige isso. Filho, você quer se batizar? Quero. Vamos lá. Dá mais para você também, Renato. Toma aí. Está batizado. É tão contraditório quanto o batismo da criança, de dar a ela a incumbência de uma responsabilidade que ela nem viveu a vida pecaminosa. Lá na Metodista eu ouvi o seguinte: não é bíblico, mas a gente faz por boa intenção, é para encaminhar. Filho, encaminhar é predestinação? Você acha que isso vai dar influência para ela? Ela vai ter que se decidir do mesmo jeito. Ela tem que ter um pai e uma mãe crente, pelo menos, para ensinar ela o caminho. Mas não é aquela aguinha na cabeça lá. Quem já foi em batismo aqui de criança? Levanta a mão. Você é cabeção que nem eles, né? Você não sabia que eu ia falar isso para você, né? Você fica assim: ah, pastor, eu fui. Quer ficar famoso, filho? Entendeu? E lá estava ele lá, né? Com a boquinha aberta. E o metodista jogando aguinha na cabeça dele. Meu filho vai ser um servo de Deus. Vai ser um crente. Foi batizado na igreja do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Se isso solucionasse nosso problema, né, filho? Tudo mudava. Mas nesse texto que você está abrindo aí, Pedro fala que o batismo é o batismo da consciência.
da consciência limpa, compromissada. A água não tem poder nenhum para purificar ninguém, porque o batismo é o batismo da consciência, da indagação. Eu estou pronto? Eu quero mesmo Jesus? Faz essa pergunta antes de se batizar. Quando ele foi querer dar um exemplo, ele falou de Noé, que quando Deus deu a Noé a revelação de que ele ia destruir o mundo por meio da água, ele falou o que para Noé? Noé, pega a prancha, filho, porque a onda que vem aí é poderosa. Você vai surfar no meio do tubo, filho. E aproveita e já fala para a mulher e para os filhos comprar uma também. Uma long. Ele disse, Noé, você vai erguer uma arca. E a medida é essa. Foram 100 anos, segundo a contabilidade daqueles que são arqueólogos, que ele levou para erguer aquele empreendimento. Mas diz Pedro, foi o que salvou ele, a arca ou a obediência? A arca ou o testemunho? O testemunho. Então, filho, fazer um batismo para quem não é convertido é como fazer um velório sem morto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Cadê o morto? Entendeu? Você está indo para a água sem arca? É um Noé sem arca. A tendência é morrer. Por isso que o pastor eu falei para vocês aqui, logo de início, e eu tenho certeza que o cenáculo da fé não tem o sangue das almas. Estou nessa igreja desde o momento em que ela existiu. Nós não temos sangue de almas aqui, mas tem gente perdida nesse culto. Eu não sei se o batismo te salvou ou te matou de vez, mas seja lá por meio da falta de pregação e orientação, ou porque você não quis mesmo, está sendo orientado hoje aqui. Você não teve a consciência, você morreu. Tua consciência não estava pronta para exercer aquele momento verdadeiro ali. Isso que frauda o batismo, não é a água ser corrente parada, ou então respingada, como eu disse a você, implica a imersão, porque a simbologia é a morte, deitar e levantar. Deitar e levantar, é isso que implica, é a simbologia que está aí no teu livro sagrado. Mas o que salva não é deitar e levantar no batismo, é a consciência do que você deve ser depois que você se batizar. Sabe como é o batismo hoje, para encerrar? Elas falam para o pastor, eu não estou preparado, mas filho, fica calmo, filho. Você pode ir soltando aos poucos. Quando você vai no banheiro, você solta aos poucos. Tudo fisiologicamente falando, não dá para fazer por etapa. A vida ensina isso. Você morre aos poucos. Você morre. Por que a Bíblia usou esse termo? Morte. Porque é para você entender que ninguém vai sepultar quem está vivo. Você não vai falar para o morto, você morreu. Deixa eu ver o batimento. Ele está vivo ainda, mas não enterra. Quem vai mandar enterrar o vivo é a mulher do marido que quer ver ele morto. Que vivo não se enterra. Pastor, eu não estou pronto, pastor. Mas você parcela. Você vai deixando aos poucos. Depois você vai ver, você não vai ter mais vontade de beber. É que nem aquele retardado do Agenor, que dá cigarro na boca do povo e depois que ora, para saber se eles foram libertados. Filho, que prova. Por que ele não vai transar com todo mundo também? Por que ele já não faz o pacote de tudo que ele fazia antes para provar? Será que vai ter gosto? É o fim. O que nós estamos vivendo, de tudo que o pastor está te falando em nome de Jesus Cristo hoje aqui. O apelo para você hoje é um desafio de antes. Não era ter uma igreja, um pastor honesto, não era ter uma administração bíblica em torno do que você vem vivendo, cobertura espiritual, como eles dizem. É ter começado honesto, certo, verdadeiro com aquele que morreu por você. Independentemente de igreja, de pastor, de liderança, que é a coisa que eu menos me preocupo, é saber se a tua história com Cristo é verdadeira, tá? Se tudo isso que você vivendo de lá para cá é verdadeiro.
Porque se não for, eu não tenho como te consolar hoje aqui. Eu não tenho uma oração certa para fazer por você. Não tenho, não é bíblico, não dá. Não dá para a gente poder pregar esperança, pregar a vida eterna, as bênçãos do reino que Cristo estabeleceu, no meio de tanto estardalhaço, contradições e superficialidades. Talvez seja um motivo, né? E Paulo disse o seguinte: se eu te pregar a verdade, você vai se tornar o meu inimigo por isso, irmão? Então não pode ser a verdade que desanima. Nós queremos a verdade que liberta. E se eu te desanimei hoje aqui, você vai me desculpar, filho, você está muito errado. Você já é um desanimado, em pessoa. Tá? O que foi pregado hoje aqui, deixa claro que essa igreja não leva ninguém para o céu. Nós não somos tutores de ninguém aqui. Eu falei, Senhor, hoje eu vou pregar essa palavra lá no cenáculo. Eu vou aproveitar para abrir meu coração também e dizer para esse povo que vai estar lá, que nunca na minha vida eu assumi a frente da vida espiritual de ninguém, eu assumi a frente da salvação de ninguém. Eu estou me salvando ainda, eu estou procurando me salvar ainda. Então por isso, não perca teu tempo, filho, de achar que você vai poder dar uma carteirada para Cristo quando você chegar lá nas portas do reino e dizer para Ele que você pode entrar porque você cumpriu o rito, porque tudo você cumpriu ali, bonitinho, na figura certa das coisas, porque o que Ele vai querer ver é o teu nome escrito no livro daqueles que se redimiram, se purificaram, nasceram de novo e estão santificados. Por isso não se engana. Eu não estou conseguindo produzir. Está difícil produzir isso, pastor. Então está apontando para uma coisa muito séria, tá? Se você não está conseguindo uma vida que caracteriza a fé, mesmo que você tenha o batismo, o teu argumento é muito fraco para você se salvar. Tem que se enriquecer mais dos argumentos e dos fundamentos para você poder dizer, eu sou um crente. Mas não porque eu fui lá na frente dizer, Jesus, eu te aceito. Porque eu venho vivendo fé. Esse é teu desafio. A união com Cristo não é o pão ou o cálice da Santa Ceia que você celebra, é a morte. É a morte do nosso eu e do nosso pecado que nos sela com Ele para uma nova vida. Essa é a nova aliança, o pacto da cruz. Estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo encarnava o Evangelho na hora em que ele dizia isso. Cristo em nós, estamos crucificados com Ele. Irmãos, não queira acreditar que o jejum, os dias a fio de oração, de vigílias, de frequentamento de igreja vão te fazer um crente. Eu vi muita gente gastando tempo com isso e não é. O que vai confirmar se somos salvos ou não são os princípios exercidos, é a história, é a realidade daquilo que nós somos. E dá tempo de você mudar. Dá tempo de você buscar, de parar de ficar enchendo linguiça. Eu estou aqui pregando, estou esperando me ver um sinal do Espírito Santo aqui hoje, nessa igreja, de que alguém aqui vai melhorar e vai se salvar, de que muitos aqui vão cair da sua própria afirmação, cair, do seu próprio eu, cair na realidade, para se derramar, para buscar, para ver realmente a verdade sobre o nosso eu, o que está dentro de nós. Senhor, dizia o salmista, aponta em mim o caminho mau. Esse lugar que você está aí não é uma cadeira reclinável, não é confortável. Nós não estamos numa posição confortável, mas de desafio.
confessa os teus pecados, se arrepende do teu mal, se converta do teu mau caminho, para fazer valer a pena a tua confissão de fé. Pois a fé sem obras, ela é morta. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.